Bem, gente, de novo aqui na sequência da sucessão de colaterais, correto? Aqui nós temos um gráfico que destaca, didaticamente quem são os parentes colaterais. Nós temos um ponto de referência que é o eu, sobe o pai ascendente de primeiro grau, daí desce o irmão, colateral de segundo grau, sobrinho, colateral de terceiro grau, sobrinho neto, colateral de quarto grau. Aí a gente sobe eu, pai, 2, avô, ascendente de segundo grau, aí desce. Tio, observe que o tio está na mesma linha do pai, né? O tio é colateral de terceiro grau do eu. Porque se a gente mudar o ponto de referência aqui, por exemplo, o pai, o tio é o que do pai? É 2, colateral de segundo grau. Então a gente tem que, no direito sucessório, vai depender muito do ponto de referência, tá? Qual é o ponto de referência? Quem é o autor da herança? É isso que vocês têm que entender, correto? Muito bem. Aí a gente vem, tio, de novo, o ponto de referência é o eu, tá? Tio, colateral de terceiro grau, primo, colateral de quarto grau. E aí nós temos aqui, pai, ascendente de primeiro grau, 2, avô, ascendente de segundo grau, 3, bisavô, ascendente de terceiro grau e quarto, tio-avô, colateral de quarto grau. Certo, gente? Entendido isso? Ficou claro? Muito bem. Um outro ponto que a gente tem que destacar do direito da sucessão de colaterais é a questão do direito próprio e direito de representação. Nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Existem duas espécies de sucessão que admitem o quê? O direito de representação. Certo? Correto? Quais são elas? Primeiro, a de descendente. Não há limite, vai até o infinito. Não tem filho, o neto representa, não tendo neto, o bisneto representa, não tendo neto, o tataraneto representa, e vai até o infinito e além. Certo? Correto? Muito bem. Mas daí nós temos o que aqui, no sucessório do colateral. Aí há uma limitação legal, gente. Qual é a limitação? Somente os sobrinhos podem herdar por representação. Então veja bem, se eu tenho lá uma herança, certo? Eu sou o autor da herança. Aí eu tenho meu irmão de um lado e o meu irmão do outro lado, ok? Esse irmão deste lado aqui é pré-morto, ou seja, tinha falecido antes de mim, certo? Esse daqui. E aí ele deixou 2 filhos, que são os meus sobrinhos, deixou 2 filhos. Um desses 2 filhos era pré-morto também, e deixou um filho, que é um sobrinho neto meu. Então quem vai herdar a minha herança? O meu irmão, por direito próprio, e o meu sobrinho, por direito de representação do meu irmão. Este sobrinho neto, ele não recebe. Por quê? Porque ele não pode representar. O direito de representação, ele vai até o sobrinho apenas na sucessão dos colaterais. Então anotem isso, gravem isso, nós já destacamos isso daí nas aulas anteriores, mas é bom vocês entenderem para o direito sucessório, correto? Ok? Muito bem. Essa então é a segunda situação que merece destaque na sucessão dos colaterais. E a terceira e última é a questão da bilateralidade. Nós sabemos que nós temos irmãos bilaterais e irmãos unilaterais. Irmãos bilaterais, irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Irmãos unilaterais, irmãos só pelo mesmo pai ou só pela mesma mãe. Certo? Só pelo mesmo pai ou só pela mesma mãe. Entendi disso, gente? Que aí nós temos os irmãos germânicos e os irmãos unilaterais, tá? Irmãos bilaterais e unilaterais, correto? Muito bem. Irmãos bilaterais, germanos, do mesmo pai e da mesma mãe. Irmão pelo mesmo pai e mesma mãe. Irmãos unilaterais, irmãos, isso aqui está errado, tá, gente? É irmãos somente do pai ou somente da mãe. Irmão, não é filho, tá? Irmão, somente do pai ou somente da mãe. Correto? Por que essa diferenciação?
Porque o Código Civil, ele traz uma diferenciação, gente. Ele traz uma discriminação entre eles. O irmão bilateral vai receber uma cota e o unilateral vai receber meia cota, segundo o Código Civil. Os irmãos unilaterais herdam sempre a metade do que herdaram os bilaterais, tá? O Código Civil diz: os irmãos unilaterais, eles herdam a metade, ou seja, meia cota. Os irmãos bilaterais, eles recebem uma cota inteira. Entendido isso, gente? Aí a gente traz a gente faz uma conta, né? Enfim, que na verdade, para facilitar a vida de vocês, alunos, a gente coloca assim, ó, uma regrinha: irmão bilateral, peso bi, peso 2. Irmão unilateral, peso uni, peso 1. Irmão bilateral, peso 2. Irmão unilateral, peso 1. Ah, professor, mas o Código Civil traz que os irmãos unilaterais receberão a metade do que os irmãos bi. Tá, beleza, é isso que o Código traz. E aí eu pergunto a vocês: 1 é a metade de 2? É. Se 1 é a metade de 2, nós estamos respeitando o Código Civil. Correto, gente? Então a gente usa essa regrinha. Quando for irmão bilateral, a gente coloca 2 cotas para ele. E quando for irmão unilateral, a gente coloca uma cota. A gente vai estar respeitando o Código Civil, só que o nosso cálculo depois vai ficar muito mais fácil. Ok? Certo? A bilateralidade somente interessa aos irmãos e aos sobrinhos, aos filhos dos irmãos, tá? Então esta regra de uni e bilateral, ele serve para os irmãos e serve para os sobrinhos. Para os irmãos e para os sobrinhos. Certo? Entendido isso pelo Código Civil, serve para os irmãos e para os sobrinhos. Os sobrinhos netos não tem diferenciação. É tudo peso 1. Ok, gente? Entendido isso? Certo? Aí tem aquela questão: ah, professor, e um tio bilateral e unilateral? O código é silente, ele não fala nada sobre isso. Tio bilateral, tio unilateral. Eu criei uma tese, tá? Que para os tios também a gente vai usar essa regra, mas a gente não vai discutir nesse momento, certo? Isso é minha dissertação de mestrado e depois a gente conversa sobre isso. Ok, gente? Certo? Muito bem. Então, um abraço para vocês e daqui a pouco a gente volta.